Você tem se permitido ser moldado pelo Senhor? Às vezes que Deus ele tem tratado com você palavras específicas. Você se rende à voz dele? Você considera aquilo que Deus traz como direcionamento que vai gerar vida durante seus dias? É importante, queridos, observar todos os dias se nós estamos sendo de fato ouvintes da palavra de Deus e também um zeloso praticante. Aquele que decide praticar a palavra, ele decidiu o que é o tema do nosso devocional de hoje. E o tema é: seja um vaso moldado pelo oleiro. Então, independente de como você está hoje, se rendendo ou não à obra do Espírito Santo, Deus ele tem uma mensagem poderosa e edificante para a tua vida. Porque nas mãos do Senhor, nós estamos no melhor lugar, onde o molde, ele sai perfeito. Ele sai exatamente como é o plano e o propósito dele. Então, abra os teus ouvidos espirituais para tudo aquilo que o Senhor vai conversar conosco no devocional de hoje. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um devocional do Refrigério. E nós vamos abrir a palavra de Deus hoje lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e nós vamos meditar juntos com o versículo 6. Jeremias 18, versículo 6. E enquanto você abre a tua Bíblia na tua casa, eu quero te pedir com muito carinho, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar o devocional do Refrigério com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos. Faça essa palavra alcançar o coração de mais pessoas hoje, porque com certeza, queridos, todos nós precisamos ser moldados pelo Pai. Amém? Então seja um missionário conosco, enviando essa palavra a outras pessoas. E vamos à nossa leitura. Jeremias 18, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: Disse então a palavra do Senhor: Ó casa de Israel, poderia eu agir com vocês como este oleiro? Declarou o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Queridos, a imagem desse oleiro moldando o barro, na verdade é uma representação muito poderosa da relação de Deus com o seu povo. E o interessante é que nós precisamos analisar como Deus, que é o oleiro, ele é habilidoso, ele é amoroso, ele é capaz de moldar os vasos, que sou eu e você. E entendemos isso, amados, ao olhar para a palavra que diz como barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês nas minhas mãos. Nós precisamos amar esse oleiro e principalmente entender que nós é que somos o barro. O barro fala, queridos, de terra, fala da nossa humanidade, fala das nossas limitações, das nossas falhas, e tudo isso precisa estar nas mãos daquele que é o oleiro, daquele que faz o molde perfeito. Amém? Então, ser um vaso, queridos, moldado pelo oleiro que é o Senhor, também requer que sejamos submissos a esse toque do Pai. Muitas vezes nós caminhamos com o coração resistente, algumas vírgulas de orgulho no nosso pensamento. Deus ele trata conosco todos os dias com palavras específicas, com áreas específicas da nossa caminhada que nós precisamos submeter a Ele, ao toque do oleiro. E muitas vezes, queridos, nós ficamos resistentes. Mas através do devocional de hoje, Deus te conduziu aqui porque é necessário desenvolver submissão ao toque do Senhor na tua vida. Amém? Ao sermos comparados com o barro, queridos, nós refletiremos sobre a importância da submissão a esse toque divino. As nossas áreas humanas, as nossas fraquezas, tudo isso precisa ser rendido à vontade do Senhor. É Ele que nos permite, queridos, ser moldados para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Já pensou? Inclusive na palavra de Deus fala, pode o barro falar ao oleiro? Então, em nome de Jesus, nós como matéria nas mãos do Senhor,
Como filhos de Deus, nós precisamos amar esse toque do Senhor que transforma. E, queridos, quando nós nos colocamos no lugar de submissão a esse toque do oleiro, isso fala totalmente de mudança, de arrependimento, de centralizar Jesus, de permitir que Cristo seja realmente o foco da nossa motivação, daquilo que nós estamos realizando aqui na Terra. Amém? Nós estamos vivendo um tempo em que facilmente as pessoas elas estão apegadas a muitas distrações, a muitos prazeres momentâneos, a muitas coisas que não preenchem a vida espiritual. E para ser um vaso, queridos, na mão do oleiro, ser moldado por Deus, nós precisamos abrir o nosso entendimento espiritual para essas coisas. Amém? Outra coisa importante que Deus ele quer falar conosco hoje é que existe uma transformação na roda do oleiro. A roda do oleiro, queridos, ela representa os desafios, as circunstâncias que nos moldam e que carregam a capacidade de transformar as nossas vidas. Amém? Então, precisamos olhar como nosso Pai utiliza diferentes estações da nossa caminhada para nos tornar vasos úteis em suas mãos. Então, o oleiro está ali tecendo aquele vaso, existe uma roda naquele trabalhar ali do oleiro que é o Senhor, trazendo esse exemplo de um oleiro aqui no plano natural, de um homem fazendo um vaso de barro. Existe, queridos, várias estações e uma delas que nós precisamos entender é que existe uma beleza na quebra e na reconstrução. Nenhum oleiro consegue fazer o vaso a partir do zero, de forma instantânea, sem que esse vaso seja quebrado, refeito, reconstruído, até moldar, até sair do jeito que está no coração ou do jeito que está no projeto do oleiro. O vaso, queridos, precisa ser quebrado e reconstruído. Então coloca uma coisa na tua mente hoje através desse devocional. Ser um vaso nas mãos do Senhor é entender que muitas vezes palavras específicas de Deus, direcionamento de Deus vai quebrar o teu orgulho, vai quebrar a tua forma humana de escolher as coisas, vai quebrar uma decisão precipitada que você quer tomar sem a sabedoria do Senhor. Mas tudo isso, essa quebra, vai lhe levar para um lugar da reconstrução, para o lugar do recomeço. Deus hoje ele quer reconstruir, ele quer recomeçar na vida de pessoas específicas aqui. Deus ele quer transformar, fazer milagres, operar muitas coisas, colocar você de volta no plano dele, na rota dele. Mas é necessário que você seja um vaso. É necessário que você deseje ser moldada, trabalhado por ele. E queridos, nós precisamos todos os dias entender uma coisa muito importante na caminhada cristã. Não existe seguir Jesus sem a porta chamada rendição. Rendição ela está totalmente ligada a uma vida de constante arrependimento. Arrependimento é uma palavra que significa mudança de mentalidade. Cada vez que o Senhor ele trata conosco aspectos específicos, nós vamos ter que passar por essa porta de mudança de mentalidade. Mudar mentalidade, queridos, vai nos colocar numa mudança de rota, em abandonar certas decisões, certos posicionamentos, em aprender a dizer não, aprender a renunciar, para viver o molde de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. É impossível trilhar uma jornada no Evangelho de Jesus Cristo sem passar, queridos, por esse molde, por essa transformação que envolve o arrependimento. Jesus, quando ele começou a anunciar o reino, a primeira pregação de Jesus, ele falou: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, mude o seu pensamento, mude a sua mentalidade, mude a sua forma de enxergar, mude a sua forma de se posicionar nesse mundo, porque é chegado o reino de Deus, as boas notícias, a mudança de vida para você. Então, queridos, ser um vaso moldado pelo oleiro, desejar estar nesse lugar, é entender que nem sempre nós vamos ouvir o que queremos, nem sempre o Senhor, a direção do Senhor vai ser algo que a gente tanto espera. Às vezes vai ter que ter um processo a mais, um ciclo a mais, uma espera a mais no nosso tempo cronológico. Mas enquanto nós esperamos, submissos, amém, ao toque do oleiro que é o Senhor, a transformação dessa roda dele no lugar que ele está fazendo o vaso acontece. Então, em nome de Jesus, se abra hoje, entenda a beleza
de ser quebrada por dentro, muitas vezes pela palavra, mas depois você vai ser reconstruída. E sabe, queridos, como é bom se tornar uma construção nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Deus é que dá o crescimento, que Ele é o construtor. Então nós muitas vezes precisamos ser quebrados para entrar nesse lugar de recomeço. Algumas pessoas vão entrar aqui hoje e você acha que o que tem te quebrado, mexido com o teu emocional, é a circunstância difícil que você tem enfrentado. Mas existe um processo de quebra que você precisa entrar e é nas mãos do oleiro. Amém? Deus, queridos, Ele transforma a tragédia em triunfo. Ele faz nova todas as coisas e nós precisamos aprender a confiar, a descansar nas mãos do Senhor. Amém? Deus, Ele tem uma obra ainda mais bela do que aquilo que você tem no teu coração. Aquilo que você deseja, aquilo que você tem orado. Deus, Ele tem algo maior, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem guardado para realizar, para fazer na vida daqueles que o amam. Então, o Senhor, Ele vai entregar palavras, promessas, mas é só, queridos, um pequeno vislumbre daquilo que Ele quer realizar na nossa jornada. Mas é necessário estar nas mãos do oleiro. Amém? Não existe promessa sem processo, não existe promessa sem passar pelos princípios, não existe cumprimento de promessa sem submissão ao toque do oleiro. Deus, Ele continua desejoso de trabalhar dentro de nós. E esse trabalhar do Senhor, queridos, é mesmo de dentro para fora. Às vezes nós queremos coisas imediatas, mas é necessário deixar o oleiro trabalhar numa reforma interior, trabalhar nas nossas motivações, trabalhar no nosso emocional. Amém? Então que através dessa palavra hoje, queridos, que o Espírito Santo está ministrando, que possamos escolher ser o barro nas mãos do oleiro, permitindo que o nosso Pai Celestial nos molde, que Ele forme e transforme as nossas vidas conforme a vontade dEle. Não é conforme a minha e a sua vontade, é conforme o plano dEle e a vontade dEle. Porque, queridos, eu e você temos muitos planos, temos muitos projetos, mas a Bíblia diz que a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Então, às vezes, nós estamos querendo viver, realizar coisas que são admiráveis diante de Deus, dos homens, mas se são situações que não estão dentro do plano, do propósito de Deus para cada um, não adianta desejar isso. Por mais bem-sucedido que alguém seja em alguma coisa, se essa situação está fora do projeto de Deus, não adianta. Então, em nome de Jesus, vamos nos submeter às mãos daquele que quer nos moldar. Porque, queridos, o vaso trabalhado por Deus, o vaso transformado por Deus, preparado por Deus, a Bíblia nos mostra que é um vaso apto para toda boa obra. E Deus, Ele quer fazer uma obra através da sua vida. Existem pessoas que Deus deseja alcançar a partir da tua casa, através da sua transformação como vaso nas mãos dEle. Amém? Então nós vamos orar, nós vamos pedir o toque do Senhor, a graça de Deus, esse entendimento com revelação de que precisamos ser submissos ao toque do Senhor todos os dias. E principalmente, queridos, que essa posição de submissão seja pela confiança que nós temos no propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Então nós vamos orar, pedir ao Pai para nos moldar segundo a vontade dEle. Que você abra o teu coração agora em oração, se quebrante na presença de Deus. Talvez até aqui você está tão resistente em algumas áreas. Você não tem se colocado como esse vaso nas mãos do Senhor, mas hoje é o seu dia de você deixar que Ele te quebre e Ele refaça você. Amém? E realinhe as suas prioridades. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai de toda graça, nós te bendizemos, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a sua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigada pela palavra do devocional de hoje. Espírito Santo, nós queremos e desejamos ser moldados pelo Senhor, pela verdade da palavra, pela tua graça, pelo teu renovo, mas principalmente, Pai, pelas tuas direções que produzem vida e transformação. Nós queremos o teu plano, Senhor. Desejamos a sua vontade sendo realizada em nós. Eu te peço, Pai,
Toca na vida dos meus irmãos, de cada pessoa que chegou aqui no devocional do refrigério de hoje. Que o teu toque, Senhor, gere confiança, mas principalmente rendição na vida de cada um dos teus filhos ao teu propósito. Senhor, que cada pessoa saia daqui hoje preparado, disponível e desejoso a ser um vaso nas tuas mãos, para viver a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que possamos, Senhor, não ter medo de deixar o Senhor quebrar, refazer, quantas vezes for necessário. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa palavra, cremos no poder dela, não somente de vivificar o nosso emocional, o nosso espiritual, mas principalmente o poder de frutificar os teus planos que são melhores do que os nossos. Oramos e te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, queridos, e quando nós nos submetemos ao toque dele, com confiança, o propósito começa a tomar forma em nós. Amém? Então seja esse vaso nas mãos do Senhor. E nós vamos entregar a ele, com base nesse devocional, ao nosso Deus, a nossa confissão de fé de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu sou como barro nas mãos do oleiro. Amém? Que você entenda que esse oleiro é Cristo e Ele deseja que de glória em glória você seja todos os dias transformada, mudado à imagem dEle, à imagem daquilo que Ele separou para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Não esqueça de compartilhar o devocional do refrigério de hoje. Se esse tempo te edificou, se você tem algum pedido de oração que queira deixar para a intercessão do canal, escreva nos comentários abaixo, me siga lá no Instagram, @CláudiaRefrigério, e com a permissão do Senhor, nós nos encontramos aqui hoje em nosso próximo momento de oração com a palavra de Deus. Um forte abraço e até lá!